Oi, oi! Então, hoje a gente vai dar início a essa série de vídeos sobre as nossas questões de concurso. Então, como a gente combinou lá pelo Instagram, a gente vai começar com as questões de paciente crítico. É uma área que, né, é a minha área, eu vou dizer que eu gosto muito dessas questões de paciente crítico. E quando cai essas questões em concurso, eu adoro, porque, né, como é a área que eu mais estudei, é a que eu tenho mais facilidade, mas tem pega-ratão aí entre aspas. Então, algumas vezes a gente fica em dúvida em alguma conduta e a gente vai resolver ali na hora da prova. E às vezes a gente erra por isso, por um simples detalhe. Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre escutando aí videoaula, vendo as provas, se atualizando, porque concurso é uma construção. Então, se tu vai fazer algum concurso específico que vai cair questões de paciente crítico, TI, emergência, tu fica nesse vídeo porque é esse o assunto. Mas também se tu vai fazer outros tipos de concurso que abrange todas as áreas, né? Porque tem concursos que vai cair questões de saúde pública e também de emergência junto. Também, né, tu fica aí, tu assiste, porque vai ser importante para te não errar a questão. Hoje em dia, o limiar das provas está muito alto, muito alto. Então a gente não pode mais errar a questão, o mínimo, né, possível, porque a concorrência tá muito grande. Então vamos lá, vamos estudar. E hoje então a gente vai ver as questões da prova do ENARE de 2026 de paciente crítico. Então, gente, vamos para a primeira parte do nosso vídeo das questões. Para não ficar muito grande, a gente vai dividir aqui em duas partes. Então, vamos começar aqui pela questão 80. Aqui a gente só vai ver paciente crítico. Então, um paciente com DPOC grave, ele apresenta a frequência respiratória de 32, a pressão de O2 de 50, saturando 85%, ele tá com uso da musculatura acessória, tá com uma sonolenta progressiva, o pH já tá baixo ali, 7,28, e a pressão de CO2, né, alterada, tá ali de 60. No caso, de acordo com as diretrizes de suporte ventilatório em DPOC e protocolos de urgência e emergência, a equipe de enfermagem deve. Então, a prova do ENARE, ela nos traz muito essas questões relacionadas ao que a equipe pode já ir fazendo, né, como equipe de enfermagem. Então, a A, né, posicionar o paciente em semi-Foley, iniciar ventilação não invasiva, né, a VNI, conforme a prescrição e comunicar a equipe médica. Até aqui adequado, vamos ver as outras. Posicionar o paciente em prona. Não, a gente já arrisca, a gente não fica lendo questões em prova quando a gente vê que já não tem algo adequado. Então, a gente já arrisca essa questão. Porque prona é paciente SARA, não tem nada a ver com DPOC. C. Manter a hidratação venosa, repetir gasometria após 2 horas. Não podemos esperar com esse paciente, porque ele está afundando ali, o sensório dele está rebaixando, ele está com, né, uso da musculatura acessória. Então, esse paciente, ele é um paciente, se a gente esperar mais um pouco, ele vai para intubação. Vamos lá, letra D. Manter o paciente em decúbito horizontal, suspender o oxigênio para evitar hipercapnia. Aqui, se tu não tem um conhecimento mais aprofundado, tu pode até se confundir. Porque o que acontece, né? Realmente, no DPOC, a gente não pode ofertar muito oxigênio. Mas também, nesse caso, a gente não pode suspender o oxigênio desse paciente. Então, por isso que a A, né? A VNI é a nossa melhor escolha aqui. E depois a letra E, aumentar o fluxo de oxigênio para 15 litros por minuto com máscara de reservatório. E a gente já sabe que não, né? O DPOC, ele é retentor de O2, então a gente nunca vai fornecer muito oxigênio para esse paciente. Então, a questão que se encaixa aqui, né, é a nossa letra A, né? Nossa resposta correta é a A. Então, gente, aqui só pra gente lembrar o porquê a A traz um manejo mais adequado, como a gente já viu. Então, algo para ti já ter essa memória visual aí, por isso que eu coloquei a imagem do paciente em posição semi-Foley, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, um pouco as posições, enfim, quando a gente não usa muito na rotina. E a semi-Foley é esse paciente com a cabeceira elevada, o que vai ser bom, né, para a ventilação do nosso paciente DPOC.
A VNI também ela vai ser ótima para um paciente DPOC, porque ela coloca, né, o oxigênio para dentro do paciente com pressão, então ele exerce ali a mesma função, né, de um tubo, só que porém não invasivo. Então, não é só aquela oferta de O2, como a máscara de Hudson, que o paciente vai ficar ali recebendo O2 e retendo, né? Ele faz pressão, então ele faz essa abertura ali alveolar e tudo mais, por causa, né, que é uma ventilação não invasiva e usa pressão para isso ajustada ali no respirador. E também, né, comunicar a equipe médica, a gente vai ver aqui na prova do ENARE que eles colocam muitas questões com essa atribuição da enfermagem de comunicar a equipe, certo? Aqui, então, tu pode parar esse vídeo aqui e fazer um print na tela, que são alguns pontos chaves aí pra gente não esquecer quando cair alguma questão com o paciente de POC na tua prova, no teu concurso. Então, faz um print e lê esses pontos chaves, que são bem importantes. Então, vamos para a nossa próxima questão, 81. Durante o plantão noturno, em uma UTI cardiológica, uma enfermeira identificou a piora do padrão circulatório de um paciente com ICC grave, em uso, né, contínuo de dobutamina em acesso central. Então, essa questão já está nos falando que é um paciente, né, com uma condição cardíaca grave, né, um ICC grave. Ele está em uso de dobutamina, então, que é uma medicação usada no choque cardiogênico, e, né, ele está com acesso central. Nas últimas 3 horas, então, né, foram observados as extremidades frias, cianótica, pressão arterial média, né, baixa de 58, o débito urinário também menos que 20 ml hora, enchimento capilar maior do que 4 segundos, aumento progressivo do lactato na gasometria, diminuição da responsividade do paciente, que agora ele está respondendo somente a estímulos dolorosos. Então, a gente está, né, num paciente aqui grave que precisa de cuidados imediatos. Porém, a questão nos diz que a médica, né, plantonista da terapia intensiva não está na unidade e é por um tempo indeterminado. Então, essa questão também nos traz, né, qual vai ser a conduta de enfermagem, né, frente ali às nossas resoluções, né, dos nossos códigos ali de ética e também do nosso exercício profissional da enfermagem. Então, a gente vê que várias questões aqui nos pedem essa correlação do que o enfermeiro pode, então, fazer diante dessas situações de emergência. Então, vamos lá, né? Manter, né, o paciente em monitorização contínua, reforçar as medidas de prevenção de lesão por pressão e aguardar a finalização do procedimento médico. Não, né? De novo, é uma questão que nos traz um paciente que precisa de um cuidado de enfermagem rápido. Então, a letra A a gente já risca. B, eu vou suspender a dobuta, iniciar uma fluidoterapia, reposicionar o paciente para otimizar o retorno venoso. Então, aqui em nenhum momento nos diz sobre a prescrição, se isso está prescrito. Então, também a gente já pode, né, deixar essa questão meio de lado, porque provavelmente não é essa correta. A gente tem que pensar que a gente não está na vida real, que a gente está em uma prova. Então, vamos lá, letra C. Acionar a equipe de resposta rápida institucional, adequado. Comunicar, então, essa instabilidade hemodinâmica do paciente, porque é uma instabilidade hemodinâmica, ok? Vou reposicionar o meu paciente, manter o suporte clínico conforme os protocolos da unidade. Tá. Vamos ver a letra D. Eu vou interromper a infusão de dobutamina, iniciar uma ventilação com AMBU, considerando uma parada cardiorrespiratória iminente. Realizar uma punção arterial nova para uma nova gasometria, ajustar parâmetros de infusão de droga vasoativa, mas também não me diz o que, né? Conforme o score clínico. Também não, né? Já tem uma gasometria ali, então a gente não precisa ficar coletando gasometria nessa questão que o meu paciente está realmente, né, afundando novamente, está mal. Então, vamos ver aqui qual que é a nossa questão correta, né? O que a prova nos traz, então, como correto, que é a nossa letra C. Então, o que a enfermagem pode e deve fazer conforme a legislação? Primeiro, que vai ser reconhecer essa deteriorização clínica,
atuar imediatamente, acionar a equipe médica, notificar o médico assistente, e nós não somos permitidos, então, a suspender e ajustar drogas vasoativas, principalmente aqui não nos traz nada sobre prescrição. Então, iniciar condutas não prescritas, né, essas condutas agressivas não prescritas, e também ficar esperando passivamente não está, né, na nossa resolução. Então, a correta é aqui a letra C, ok? Então, gente, outro ponto-chave aqui importante para a gente lembrar para as outras questões de concurso é sobre a dobutamina. É uma droga que adora cair em questão, porque, né, ela é muito utilizada em emergências, principalmente choque cardiogênico. Então, por quê? Ela é uma droga vasativa, predominantemente inotrópica positiva. Então, o que é isso, né? Ela vai aumentar a força de contração do coração. Então, tu lembra, a dobutamina vai aumentar a força de contração cardíaca, né? Então, isso também vai aumentar o débito cardíaco e o volume sistólico, melhorando, então, essa perfusão do tecido. Lembra que o nosso paciente ele estava mal perfundido e a dobutamina, ela ajuda nessa perfusão tecidual também. Pode causar, então, uma vasodilatação periférica, porque ela também vai atuar em outro receptor, que é o beta 2. Então, beta 1, né, e beta 2 aí, certo? São pontos chaves para a gente lembrar nas provas de concurso que a gente for fazer. Então, dobutamina é uma droga importante, porque ela adora cair em concurso, tá? Vamos lá para nossa questão 83 da prova e coloca aí nos comentários o que tu tá achando dessas questões do Enare. Às vezes eles querem dar uma complicada nas respostas, né? Que a gente não tem aquela total certeza das respostas, muitas vezes, mesmo a gente sabendo o conteúdo, às vezes eles gostam de dar uma complicadinha ali, pra gente ter aquela dúvida normal na hora do concurso, né? Então, vamos lá, vamos treinar a questão. 83. Durante a passagem de plantão em uma enfermaria cirúrgica, o técnico de enfermagem ele encontrou um paciente inconsciente em decúbito dorsal, sem resposta a estímulos verbais, pulso carotídeo ausente, então não tem pulso, e movimentos respiratórios agônicos. Então, a enfermeira, né, ela chegou imediatamente ao local, enquanto o carro de parada já era mobilizado, bem rápido. Sobre o quadro, então, de PCR, segundo os protocolos de suporte básico de vida e as atribuições de enfermagem, assinale a opção indicada como a primeira ação da equipe. Qual que é a nossa primeira ação em parada cardíaca? Questão muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, verificar a pressão arterial. Alguma vez tu viu em algum protocolo de parada que primeiro a gente vai aferir a pressão arterial? Não, né? A primeira conduta em parada cardiorrespiratória, quando é em adulto, a gente chama ajuda e já inicia as compressões. Por que chamar ajuda, né? Porque no adulto a gente não consegue fazer compressões torácicas por muito tempo. Então, se eu estiver sozinho, eu não vou conseguir. Então, eu preciso acionar ajuda e já iniciar as compressões. Então, vamos aqui, ó, para a letra B, que diz justamente isso. Iniciar as compressões torácicas eficazes, porque já tem ajuda ali no local, né? Imediatamente. E acionar a equipe de emergência e solicitar o desfibrilador, que isso outro colega já vai estar fazendo. Então, aqui é uma questão possivelmente correta. Vamos ver a C. Administrar oxigênio por máscara de alto fluxo. Não, né? Numa emergência, a gente sempre vai oxigenar com bolsa, válvula, máscara, nosso vulgo AMBU. Então, já risco a C. A D, coletar gasometria, eu já risco, eu nem continuo lendo, porque a gente tem que poupar neurônio no concurso. E, elevar os membros inferiores, também não, eu já risco, meu paciente ele está em parada e o que eu preciso fazer é compressão torácica na parada. Então, a minha letra correta aqui é a letra B. Questão muito boa, né? E aqui, gente, olha que lindo isso daqui que tu pode ter na tua casa para te estudar, que são os nossos flashcards de estudos. Então, a gente tem box, né? Não estão todos ainda disponíveis, porque a gente traz os box com as questões mais cobradas em concurso, nesse modelo aí visual, para te lendo diariamente, no teu dia a dia, tu pegar um flashcard e ir lendo, né? Porque isso é uma maneira de estudar e memorizar
pontos importantes para o concurso. Então, esse flashcard ele já está atualizado com o último protocolo aqui da American Heart Association, agora de 2025, que mudou a cadeia de sobrevida. E o que acontece, né? Muitas provas gostam de cobrar só essa cadeia aqui de sobrevida. Eles colocam a imagem e tu tem que saber, ou eles nem colocam a imagem, eles querem que tu diga qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elo aí da nossa cadeia de sobrevida. Então, tu ter isso visual é muito importante. E se agora tu não pode adquirir os flashcards e tudo mais, tu pode também fazer um print aqui da tela para ti ir visualizando e estudar. Então, o que tem aqui que é muito importante para as provas, tá? Que a gente não vai acabar vendo assim no vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas algo que cai muito é como que é uma RCP de alta qualidade. Então, aqui essa questão é básica, ela só nos pediu a compressão, mas ela não pediu como que é a qualidade da compressão. Então, a gente tem que sempre lembrar que é de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade, né, do tórax vai ser de 5 a 6 centímetros e com pausas mínimas entre as compressões. Também se for um ritmo chocável, taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular sem pulso, o choque, né, usar o DEI, o desfibrilador, ele tem que ser precoce, ele tem que ser rápido administrado, porque é um ritmo chocável. Também vai nos trazer questões de medicações, né, de ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação e sobrevivência. Então, esses são os elos atualizados da American Heart Association. Já fica com essa imagem aí na tua cabeça, porque isso aqui adora cair em concurso público. Gente, vamos para a última questão da nossa primeira parte das questões do Enare. Ainda tem muita questão pela frente, por isso que eu precisei dividir o vídeo em duas partes, tá? Essa questão aqui tá sem número, mas tá lá entre 80 e poucas e 90. Vamos ver, é uma questão muito legal, ó. O paciente, ele tem histórico de AM recente e ele voltou, então, no serviço apresentando uma dor torácica intensa, tá hipotenso, a PA de 88/56, também tá bradicárdico, 48 batimentos por minuto e saturando 94% e tá com uma sudorese fria, uma confusão mental leve e no ECG apareceu uma bradiarritmia ventricular. Sobre a conduta correta da equipe de enfermagem, seguindo, né, a diretriz da síndrome coronariana aguda da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui ele colocou a de 2021, mas a gente já está atualizado, a gente já tem o nosso flashcard de 2025 e a resolução do COFEN, então, assinale a alternativa correta frente a essa situação. Acionar o protocolo de emergência, manter o acesso venoso pérvio e monitorar e preparar o carro de parada cardíaca. É adequado, né? Vamos ver a B. Administrar AES e nitrato sublingual para alívio imediato da dor torácica. Lembrando que o nosso paciente aqui, em nenhum momento ele disse que ele entrou em protocolo de AM, até porque no eletro dele é uma bradiarritmia, tá? Então, aqui não é adequado. C. Administrar volume endovenoso em bolos e posicionar em Trendelenburg. Também não é adequado. D. Aplicar calor local e orientar respiração profunda para alívio da dor torácica. Não! E aí, gente, se eu tivesse nessa prova na hora, eu ia estar gritando assim, risca, 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 não, 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 porque tem algumas coisas bem, né? Tipo assim, eles estão dando, às vezes, algumas questões de presente aqui. Vamos lá para E. Monitorar o paciente por 30 minutos e aguardar o retorno da equipe médica. Você faria isso? Não, né, gente? Então, a nossa letra correta, que bem óbvia, é a letra A, né? Que melhor se encaixa aqui nesse paciente, né? Porque é um paciente ali da emergência, então a gente já inicia ali o protocolo, mantemos acesso venoso pérvio e monitoramos e já também deixamos o nosso carrinho próximo, certo? E olha aqui que lindo, outro flashcard que vai te salvar nos estudos com as diretrizes atualizadas, então, do atendimento da dor torácica de 2025. E olha aqui o que ele traz, que são detalhes importantes para as próximas provas, porque estudar para concurso, gente, não é tu abrir um livro e começar a ler.
Estudar para concurso é isso aqui, ó, é estratégia. É a gente pegar os pontos principais, tipo, de um assunto de AM e já pensar o que mais de AM pode vir nas minhas próximas provas, que a gente vai fazer diversas provas aqui, tá? Então, tu segue aqui e me acompanha. Mas alguns pontos importantes que eu trouxe nesse flashcard aqui, ó. Que o ECG, ele é em 10 minutos, tá? Isso daqui adora cair em questão de concurso também. Tempo porta ECG, 10 minutos. E ele também nos traz que esse ECG, ele pode ser repetido a cada 10 a 20 minutos se o paciente ele persistir com sintomas, porque nem sempre, né, a gente sabe que no primeiro eletro vai aparecer alteração, certo? E o que traz aqui na nossa questão que tá aqui embaixo, ó, esse acrônimo, né, o MOVE. Então, eu abro o protocolo, gente, isso aqui diz na diretriz e tá igual na nossa questão, ó. Então, eu vou abrir o protocolo, né, de dor torácica, eu vou monitorar o paciente com desfibrilador perto, então ali no meu carrinho de parada. O2 não diz na nossa questão, mas também, né, eu posso já instalar uma oxigênio-terapia se a saturação for menor que 90, então o nosso paciente aqui estava com 94, lembra? E eu vou puncionar esse paciente, eu não vou esperar um médico me falar para puncionar, né? Isso aqui é a nossa autonomia profissional e no protocolo. Então, eu punciono acesso e dependendo ali da minha instituição, também já coleto exames de sangue para ser o mais breve possível. E o eletrocardiograma, como a gente viu, em 10 minutos, esse nosso paciente já tinha feito nesse tempo adequado, também com avaliação médica imediata. Então, gente, ficamos por aqui hoje com essas questões. Se tu gostou, comenta aqui. E também os flashcards tu encontra lá na minha bio do Instagram, lá no link da bio dos nossos badge de cards ou no meu perfil, tá? Então, qualquer dúvida, questões que tu queira resolver junto aqui, pode me chamar e deixa lá no meu direct, tá bom? Beijos, até o nosso próximo vídeo aqui, a parte 2.